parâmetros magnéticos, uma introdução. Segunda parte. Olá, meu nome é Manuel Gibson. Neste vídeo veremos os seguintes assuntos. Primeiro, um disclaimer. Em seguida, que comece a discussão. Terceiro, veremos a permeabilidade magnética dos materiais. O que é esse parâmetro? Como ele pode ser utilizado no nosso projeto de desenvolvimento de componentes indutores. Finalmente, faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Vamos começar com o disclaimer. E a primeira pergunta a fazer é: como traduzir disclaimer? Uma ressalva, um aviso, eximir-se da responsabilidade, tirar o corpo fora? É por aí. Pelo fato de estarmos utilizando a mecânica clássica de Newton e não a mais correta e precisa mecânica quântica, qualquer coisa que eu falar sobre eletricidade e, de forma geral, eletromagnetismo, milhares e milhares de vozes se erguerão com fúria e indignação e apontarão os meus erros. Sim, eu sei. A mecânica newtoniana é uma aproximação. Tudo que você aprendeu sobre eletricidade no ensino médio, escola técnica ou faculdade, incluindo o eletromagnetismo, o modelo de átomo de Dalton, de 1808, e da teoria desenvolvida no século XIX e no início do século XX, foram modificadas pela mecânica quântica. Mas ainda assim, você consegue projetar e enrolar um transformador, motor, gerador ou alto-falante e os modelos funcionam. E as agulhas das bússolas tendem a se alinhar com as linhas de campo magnético da Terra. Como? Porque são modelos aproximados, baseados em observações e na prática. Ou você acha mesmo que corrente e um fio são elétrons ordenadamente, um após o outro, percorrendo o fio na mesma direção? Ou você também acha que o elétron, que é a partícula e onda, que transporta essa energia? Você nunca se perguntou como a energia emanada pelo Sol atinge a Terra, se no meio do caminho é o vácuo? E mais uma triste notícia, ou não sei se é triste, o vácuo não existe. A teoria mostra que coisas podem ser criadas no e pelo vácuo, e a energia se propaga no vácuo, definitivamente. Disclaimer: não acredite em nada neste vídeo, é só uma aproximação, mas eu garanto a você, funciona. Que comece a discussão. Uma pergunta para acabar com a calma do almoço ou churrasco de domingo. E não é sobre política, religião, nem futebol. A pergunta é a seguinte: o que exatamente é B e H? Depende a quem você faz a pergunta e você vai ter uma resposta bem decidida. Se é um físico, a resposta é: B é o vetor campo magnético. E aí alguns engenheiros e técnicos já levantam a sobrancelha. Um dos meus 3 livros favoritos e fundamentais para o estudo do eletromagnetismo é o Introduction to Electrodynamics, do David Griffith, publicado pela editora Prentice Hall. Não tenho adjetivos elogiosos suficientes para me referir a essa obra. Eu tenho um exemplar da 3ª edição. Um doutor em física me recomendou, pelo que sou extremamente grato. Na página 203 do Griffith, da 3ª edição, segundo parágrafo, 4ª linha, lemos: para surpresa de técnicos e engenheiros, uma carga em deslocamento gera adicionalmente um campo magnético B. Então, segundo Griffith, B é um campo magnético. Na verdade, campos magnéticos são muito mais fáceis de detectar. Na prática, tudo que você necessita é de uma bússola. Lembra do ensino médio? Como calcular a força de Lorentz? F é igual a Q, que multiplica E mais V, produto vetorial de B. E a força sobre uma espira percorrida por corrente na presença de B? F é o famoso bioseno θ. Então, quando nós queremos calcular forças em magnetismo, nós estamos usando o parâmetro B. Ainda no Griffith, 3ª edição, magnetostática, é o capítulo 5, começando na página 202. Você vai ler todo o capítulo 5, passar para o capítulo 6, campos magnéticos na matéria, e só na página 269, pela primeira vez, aparece a letra H. Então, o que nós podemos observar é que a relação de B e H aparece quando substituímos o vácuo por algum outro material. E, para nossa tristeza, a primeira vez que H é mencionado, aparece com o decepcionante nome de campo auxiliar H. Campo auxiliar,
Só isso. Para que você que gosta de equações de definição, aí vai a definição de H. O vetor H é definido como o vetor B dividido por uma constante μ0 menos vetor M. O vetor M é magnetização. Esse vetor só é diferente de zero em materiais magnéticos. O μr maior do que 1, senão ele é praticamente desprezível. O que nos leva a integral fechada de caminho ou de percurso HDL é igual a N vezes I. É mais comum você encontrar nos livros sem a letra N. N é o número de espiras do enrolamento. Essa é uma das equações favoritas de técnicos e engenheiros para obter o valor de H devido a uma bobina percorrida por corrente. Como é que nós fazemos? Lembra da equação anterior? Considere a seguinte situação. Um indutor com núcleo de ar com 5 centímetros de comprimento, com 20 espiras, é percorrido por uma corrente de 30 mA. Qual o valor do campo magnético no interior desse indutor? O H, o que qualquer aluno de ensino médio, técnico e engenheiro faz, utiliza a equação anterior, H, NI sobre L. Nós temos 20 espiras, nós temos 30 mA e 5 centímetros de comprimento. Substituindo a equação, obtemos 12 amperes por metro. Utilizando, então, apenas uma equação acessível a um estudante de ensino médio, determinamos o valor do campo magnético no interior da bobina, 12 amperes por metro. E se houvesse um outro material que não o ar no interior da bobina, o que fazer? Como poderíamos obter o resultado? Fácil. Me dê o valor da permeabilidate magnética para as condições dadas e o estado inicial de magnetização do material. E calculo indução magnética B, pela relação B igual a μ vezes H. Quando nós temos ar, esse μ é o μ do ar, μ0. Quando temos o material magnético, é o μ do material magnético. O H é a função dos parâmetros da bobina e da corrente que percorre o enrolamento. Outro dos meus 3 livros favoritos sobre eletromagnetismo é o Advanced Engineering Electromagnetics, do autor Constantine A. Balanis, editado pela John Williams & Sons. Procure pelos livros dele sobre antenas, são fantásticos, muito bons e práticos. Na página 3 do livro citado, no item sobre equações de Maxwell, nós lemos: essa letra rebuscada H é a intensidade de campo magnético, em amperes por metro. Essa letra B rebuscada é densidade de fluxo magnético, Webers por metro quadrado. Basicamente, vetor H, vetor B, ou H e B. E o meu terceiro livro favorito de eletromagnetismo, qual será? Sim, é ele, o famoso Wright, William Wright, e em coautoria agora com John A. Buck. Eletromagnetismo, está em português, editado pela McGraw-Hill. Na 8ª edição, capítulo 8, página 211, logo abaixo da equação 1, você lê: as unidades da intensidade de campo magnético H são evidentemente amperes por metro. O termo B só vai aparecer lá na página 237, item 8.5, fluxo magnético e densidade de fluxo magnético. Logo no primeiro parágrafo, lê-se: no espaço livre, vamos definir a densidade de campo magnético B como... observe, não é utilizado o termo densidade de fluxo magnético, nem indução magnética, mas temos uma densidade. Esses termos são mais comuns na eletrotécnica, citados anteriormente. Mas uma observação nesse texto: qual o termo correto? Espaço livre ou vácuo? Parece que eles são usados de forma intercambiável, são sinônimos? Nós, engenheiros de telecomunicações, costumamos nos referir a espaço livre para a condição de um enlace sem fio em que não há obstrução para a passagem da energia eletromagnética, particularmente a primeira zona de Fresnel. Em um enlace terrestre, na condição de espaço livre, a trajetória da onda é pela atmosfera, onde existem moléculas de nitrogênio, oxigênio, água e outros materiais. A água, inclusive, forma vapor ou líquida, fora a poluição, longe de ser o vácuo que encontramos no espaço, fora da nossa atmosfera. Por exemplo, em uma ligação Terra-satélite, temos parte do enlace na atmosfera terrestre e parte no espaço, o tal do vácuo. E afinal, onde acaba a atmosfera? Gostamos de acreditar que o vácuo é uma região na qual nada existe, o que é absolutamente incorreto, pelo menos em nosso universo. Mas, como simplificação para a engenharia, em um primeiro modelo, para facilitar a vida dos estudantes, e a nossa também, vamos considerar erroneamente que espaço livre e vácuo são a mesma coisa. Não são. Não confunda.
mas aceite. Então, voltando à pergunta inicial, como ficamos na questão de H e de B? Eu sou engenheiro. Nos meus vídeos, H é o vetor intensidade de campo magnético e B é o vetor densidade de fluxo magnético ou indução magnética. Vai lá, combinado? Nosso próximo item é permeabilidade magnética μ. Letra grega, μ. A permeabilidade magnética μ é o parâmetro que relaciona indução magnética B com campo magnético H. Não é um parâmetro fixo, definitivo para o material magnético. Depende das condições anteriores a que o material foi submetido. A permeabilidade magnética é um indicativo também da memória magnética dos materiais. Qual o valor mínimo da permeabilidade magnética na natureza? A do vácuo. Vamos falar mais tarde sobre isso. Lembra das aulas de eletrônica, onde aprendemos que o beta, o ganho do transistor, depende do ponto de operação? Sim, tem um valor médio e um valor máximo, que os fabricantes adoram citar. Afinal, qual o beta de um transistor? Depende do ponto de operação e da expulsão do sinal, e também da temperatura, e também não é linear. E mesmo assim, você projetou e montou o amplificador transistorizado e ele funcionou. Nunca exatamente como no projeto ideal, mas funcionou. Entendeu por quê agora? Assim também é a permeabilidade magnética. Para o mesmo material, varia, não é linear, com o ponto de operação, a excitação atual ou corrente aplicada e a excitação ou estado anterior, memória. Tem um valor médio e um valor máximo, que também os fabricantes gostam muito de citar. E parecido com o transistor, também satura. A permeabilidade magnética, μ, é a relação entre B e H, dado pela fórmula mostrada. O vetor B é igual a μ vezes o vetor H. O negrito representa vetor. Podemos também colocar na forma vetorial com uma seta sobre os valores B e H. B é a indução magnética ou densidade de fluxo magnético. A antiga unidade era o Weber por metro quadrado. A unidade atual é o Tesla, uma mais do que justa e merecida homenagem, mas perdeu-se o conceito de densidade, por metro quadrado, por área. B é o resultado devido à ação de H, para nós técnicos e engenheiros. B é a quantidade de força magnética induzida em um corpo devido à força magnetizadora H, para nós técnicos e engenheiros. H é causa, B é consequência, para nós técnicos e engenheiros. É mais fácil para nós usarmos a equação de H de um indutor em função de dimensões da corrente aplicada. Vejamos agora o parâmetro H. É o vetor intensidade de campo magnético ou força magnetizadora, mas ninguém mais usa esse nome. A unidade é o ampere por metro. H é a força magnetizadora gerada por corrente elétrica. Corrente em fio produz campo magnético e fluxo magnético. Movendo-se em relação a um fio, induz corrente. B igual a mH. μ é a permeabilidade magnética, é o parâmetro que relaciona indução magnética e campo magnético. É a função das propriedades magnéticas do material e do ponto de operação. Corrente no fio, o campo magnético aplicado. A unidade é Henry por metro. Para o vácuo, no Sistema Internacional de Unidades, μ é igual a 4 vezes π vezes 10 a menos 7 Henry por metro. Fizemos agora algumas considerações. Você provavelmente começou a estudar eletricidade ou eletromagnetismo começando pelos fenômenos elétricos. Claro, é muito mais fácil. Começa com a carga elétrica elementar, o elétron, continua a ter lei de Coulomb, lei de Gauss, corrente, campo elétrico, diferença de potencial, trabalho, resistência, polarização e condições de contorno do campo elétrico. Coisas mais ou menos comuns em nosso dia a dia. Tensão, corrente, resistência. Aí chega o magnetismo. Para começar, não existe carga magnética. Quem poderá nos socorrer? E no próximo vídeo, só existe um parâmetro que caracteriza o comportamento magnético de um material? Não, tem mais coisa além da permeabilidade magnética. É o que nós veremos no próximo vídeo. Então, até lá! Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.